A existência do nosso universo é única e misteriosa. Mas talvez a estrutura regular do universo é um dos seus maiores mistérios. Muitos aglomerados de galáxias se juntam e formam enormes paredes e filamentos, ou formam grandes correntes que fluem para algum lugar em escalas inimagináveis. Olá, pessoal! Como será que surgiram essas estruturas? O que os cientistas já descobriram sobre isso? Por que nosso universo possui essa forma que desafia os modelos teóricos? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Pipa. É sobre isso que gostaria de falar nesse vídeo de hoje. Então, vamos começar. Estrutura e tamanho. Na primeira metade do século XX, a astronomia e a astrofísica deram um grande salto. Com as mais recentes descobertas feitas em áreas científicas adjacentes, os astrônomos, pela primeira vez na história da humanidade, puderam ver um panorama surpreendente de uma galáxia distante. Os maiores intelectuais da humanidade buscaram estruturar essas descobertas e criar novas leis cósmicas que não a contradiziam. Um desses especialistas foi o matemático e astrônomo britânico Edward Arthur Milne. Em 1935, Milne, baseado no trabalho de Einstein, descobriu o chamado princípio cosmológico. De acordo com esse princípio, o universo é homogêneo como um todo, e os observadores de todos os lugares enxergam o universo quase da mesma forma. Explicando de forma simples, se observarem o universo através de um telescópio, enxergariam estrelas e galáxias, certo? Mas se fôssemos teletransportados para um dos planetas da galáxia distante GNZ11 por uma tecnologia alienígena e observássemos novamente o universo pelo telescópio, enxergaríamos praticamente a mesma coisa. Obviamente seriam outras estrelas ou galáxias, mas basicamente sem nenhuma novidade. Ou seja, não encontrariam nenhuma estrutura diferente. Este princípio cosmológico criou a hipótese do End of Greenness, limite da grandeza. O que levou a essa suposição foi por não haver estruturas regulares ligadas gravitacionalmente no universo com dimensões superiores a 300 milhões de anos-luz. Existem as galáxias, os aglomerados de galáxias, os superaglomerados e só, nada mais. Por isso, com base nessa suposição, não seria possível a existência de um aglomerado de superaglomerados. As informações obtidas sobre a estrutura do universo durante a maior parte do século XX corroboram com essa suposição. Por exemplo, a Via Láctea e outras galáxias próximas pertencem a um grupo de galáxias gravitacionalmente conectadas, chamada de grupo local. O tamanho desse grupo é de 3 megaparsecs, ou seja, inferior a 9,78 milhões de anos-luz. Além disso, descobriu-se que o grupo local faz parte de um grupo gravitacionalmente maior, o superaglomerado local, também conhecido como superaglomerado de Virgem. A existência do superaglomerado local foi comprovada nas décadas de 1970 e 1980, e descobriram que o seu tamanho é de cerca de 200 milhões de anos-luz. Além disso, era improvável que esse superaglomerado fizesse parte de um grupo maior. Portanto, todos os fatos convergiam perfeitamente com o modelo já estabelecido. A formação dessas estruturas tem sido geralmente atribuída a determinados processos que ocorreram na fase inicial da formação do universo. Originalmente, o universo era cheio de matérias praticamente uniformes, mas com o passar do tempo, começaram a se formar grandes objetos. Ainda não se sabe exatamente o que causou isso. Possivelmente, uma pequena mistura quântica localizada pode ter causado uma espécie de avalanche. Um aglomerado mais denso de matéria formou-se naquela região, e sua forte atração gravitacional atraiu ainda mais matéria. As galáxias surgiram a partir dessa massa e começaram a se interagir entre si por meio de suas forças gravitacionais que as impediam de se separar. Assim nasceram os aglomerados de galáxias, em decorrência das forças gravitacionais das galáxias. Também é possível que a matéria escura tenha envolvido a matéria comum por meio de sua gravidade, formando uma espécie de quadro. Algo maior.
Com a aproximação da chegada do fim do século XX, os cientistas começaram a notar com espanto as contradições nas imagens do universo da última década. A primeira indicação foi o complexo de superaglomerados peixes-baleia, descoberto em 1987. Este complexo tinha uma estrutura gigantesca com um comprimento de 1 bilhão de anos-luz e uma largura de 150 milhões de anos-luz e atualmente é considerado um filamento. 2 anos depois, outra grande estrutura foi encontrada. Atualmente, esta estrutura é chamada de Grande Muralha CFA2. A Grande Muralha CFA2 tem pelo menos 500 milhões de anos-luz de comprimento e mais de 300 milhões de anos-luz de largura. Grande parte dessa estrutura é coberta por nuvens de poeira galáctica e gás, o que dificulta a sua observação. Desde então, houveram outras descobertas desse tipo. No século XXI, cientistas começaram a reconhecer que estruturas como as duas mencionadas anteriormente eram normais e não anomalias isoladas. Não havia um limite de tamanho. O universo não é um oceano ou algo parecido onde os arquipélagos de superaglomerados estão espalhados aleatoriamente. Pelo contrário, é como uma casa com cômodos vazios. Agora vamos falar sobre esse vazio. Foi esse vazio que nos confundiu. Um estudo relativamente recente descobriu que nosso superaglomerado local está dentro do vazio KBC. Portanto, seria como uma ilha, matéria flutuante em um oceano oco a cerca de 2 bilhões de anos-luz. Se nosso superaglomerado local fosse parte de um filamento ou parede, sem dúvida saberíamos de sua existência há muito tempo. Mas foi descoberto que não era exatamente isso. Os cientistas inicialmente cometeram o erro de aplicar a estrutura de uma parte do universo como se fosse o universo todo. Mas o universo não é composto apenas de estruturas estáticas como paredes, vazios e filamentos. Existe também, pelo menos, um fluxo. Uma grande quantidade de galáxias e aglomerados de galáxias, incluindo o grupo local, estão se movendo em direção a um objeto desconhecido chamado Grande Atrator. Talvez existam outros fluxos e atratores. Estamos aguardando ansiosamente as elucidações disso e suas características. Aliás, quais as forças criadoras desse universo que conhecemos? Existem alguns fortes candidatos para essa resposta. Obviamente são apenas hipóteses, mas baseadas em estudos sólidos e científicos. Primeiramente, podemos encontrar a causa das flutuações espaciais mencionadas anteriormente. Em determinado lugar, havia flutuações mais fortes que criaram uma estrutura maior. Ou seja, por haver mais gravidade, foram criados outros tipos de paredes. No entanto, há um ponto fraco nessa teoria. Esta teoria não explica por que as flutuações são mais fortes em alguns lugares. Será que originalmente esses lugares já tinham mais matérias? Se for isso, é falsa a teoria de que toda a matéria era distribuída uniformemente no início da criação do universo. Existe um outro candidato a arquiteto do universo. É a matéria escura que todos já conhecem, mas surge uma dúvida a esclarecer. Nós já sabemos que a matéria escura foi capaz de juntar a matéria e transformar em galáxia. Isso ocorre porque a matéria escura está presente nas auréolas gigantes que cercam as galáxias. Mas como a matéria escura conseguiria criar paredes praticamente planas? Existem outras teorias ainda mais estranhas. Por exemplo, a formação de estruturas em grandes escalas no universo pode estar relacionada a características desconhecidas do espaço. Talvez exista uma espécie de forma no espaço onde a matéria é despejada. Ainda, se o nosso universo for uma imagem espelhada de outro universo, estará relacionado com a estrutura desse outro universo. No entanto, para podermos confirmar essas teorias, será necessário muitos outros dados. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se a gente for resumir esse vídeo de hoje, nós vemos que o universo foi estruturado por algum tipo de força que age em todo o universo. Isso provavelmente pode ter alguma relação com a gravidade de matéria comum e da matéria escura. No entanto, para entender tudo sobre a origem do universo, precisaremos nos aprofundar ainda mais nos estudos dos fundamentos da constante física. Espero que os cientistas tragam logo essas novidades.
E, obviamente, quando surgirem novas descobertas, informaremos a você o mais rápido possível. Então, não se esqueça de se inscrever e curtir os nossos vídeos. E compartilhe também em suas redes sociais. Isso nos ajuda a entregar cada vez mais vídeos de qualidade para todos. Então, chegou a hora de nos despedirmos aqui no canal Pipa. Espero reencontrá-los em breve aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.